Estamos aqui com mais um vídeo aqui no meu canal, né? Eu fiquei um tempinho aí parado. O que aconteceu foi que eu acabei perdendo os arquivos que eu usava para edição e tal. E por causa disso eu acabei, enfim, perdendo e desanimando um pouco de ir atrás. Mas tá tudo certo. Eu vou voltar agora com mais frequência. E nesse tempinho que eu fiquei fora, eu fui jogar um torneio regional aqui do Nordeste. Eu sou do Nordeste. E eu fiz um ótimo desempenho no individual. Eu, em 5 rodadas, ganhei as 5. E eu vou mostrar algumas dessas partidas, para ser mais exato, 4 delas. Nesse vídeo eu vou mostrar 2 partidas, no próximo vídeo eu vou mostrar mais 2, vou fazer 2 vídeos aqui. E essa partida aqui, ela foi no ritmo de pensadas, presencialmente, né? Só para deixar bem claro. E aqui eu vou mostrar uma partidinha que eu gostei muito, que foi uma partida da primeira rodada mesmo, foi bem curtinha até. Mas aqui o meu adversário ele me permitiu aqui entrar na Índia do Rei. E como vocês sabem, né, pelo menos quem conhece já o canal, eu adoro jogar Índia do Rei. Então vamos mostrar aqui na partida. Eu vou deixar aqui a barrinha só para vocês irem acompanhando, né? Quando eu fiz algum erro ou meu adversário. Aqui a gente entrou na linha principal com um D6, né? E ele jogou Call F3, eu roquei. O normal aqui é bispo E2, mas ele acabou jogando bispo D3, o que não muda muito exatamente. Eu joguei E5, que é o natural. Segui o D5, A5. A ideia de A5 é realmente controlar aqui a casa de B4, porque aqui é o plano das brancas futuro, né, na Índia do Rei, é começar a expandir aqui na ala da dama. Esse A5 dificulta um pouco e, além de tudo, eu tenho a ideia de plugar aqui um cavalinho em C5. E esse cavalinho aqui ele poderia ser expulso com B4 e agora não pode mais por causa desse A5, né? Nem A3 e B4 funcionaria porque o tome e a torre tá caindo. Agora, no caso, não, mas... Enfim, ele seguiu com o roque, eu joguei o cavalo A6, ele jogou A3, como eu disse, com a ideia de controlar aqui a casa de B4, eu joguei cavalo C5 e, de novo, além de eu estar atacando aqui o bispo, né? Ele não quer perder o par de bispos. B4 não funcionaria porque eu posso tomar e tá cravado, então ele puxou o bispo. Eu joguei cavalo E8, com um tema típico aqui da Índia do Rei. Quem não conhece, eu vou explicar. Percebam que a base de peões aqui das brancas é o peão de E4. E eu quero jogar F5 para começar a combater esses peões, né? As brancas têm muito espaço. A ideia da Índia do Rei é justamente eu jogar F5, quebrar esse centro, né? E começar a atacar aqui na ala do rei. Percebam que eu tenho mais mobilidade de peças aqui nessa ala, né? Eu joguei cavalo E8, justamente com essa ideia. Ele jogou torre 1, eu joguei F5. E, como eu disse, é a ideia natural. Ele jogou bispo G5, e aqui o correto é o de bispo, mas na minha cabeça esse bispo aqui ele é importante, né, em muitos ataques e tal. E às vezes realmente só para manter meu rei seguro. Ele também pode abrir. Por exemplo, sempre que ele captura aqui em F5, meu bispo ele abre, né, e B4 se torna um plano muito ruim para ele, porque ele vai estar aumentando a diagonal no meu bispo. Eu joguei cavalo F6, ele capturou, o que eu já consideraria uma imprecisão, realmente. Na partida eu também pensei assim, porque depois da captura ele trocou uma peça, tudo bem, né, que não estava fazendo muita coisa, mas ele aliviou muito aqui, né, ele passou uma peça minha mais facilmente aqui pro ataque, e eu vou começar a preparar ideiazinhas aqui de atacar ele. Ele jogou cavalo D2, com a ideia provavelmente de manter aqui o peão de E4 melhor defendido, e também para preparar F3. Aqui eu cometi um erro, eu joguei F4, mas o lance que a máquina queria que eu jogasse era o A4, que é um pouquinho complicado de perceber, porque se ele captura de bispo, eu tenho um cavalo D3, atacando a torre e atacando o peão de B2, eu dou um duplo, entre aspas, ameaçando um duplo. Então, se ele defender a torre, eu tenho um duplo no duplo, é um pouco esquisito, né? Mas enfim. E se ele capturasse de cavalo, eu teria simplesmente captura aqui no peão de E4, porque esse cavalo antes ele protegia, né? Essa casa, e agora não protege mais. E percebam que depois que eu capturo, vem com uma ameaça aqui no ponto de F2, né? Então é uma situaçãozinha um pouco grave para o meu adversário. Eu acabei não vendo o A4, não é um lance tão simples, né? Eu joguei realmente só F4, parece mais tranquilo, né? Mais normal. Ele seguiu com F3, que era o plano dele. Eu joguei G5, porque percebam que agora que o meu adversário ele protegeu o peão de E4, um novo ponto de ruptura é o ponto de G4 e eu vou preparar. A partir daqui, a partida inteira vai ser eu preparando para jogar o meu G4 nas condições ideais, digamos assim, e o meu adversário tentando fazer alguma coisa aqui na ala da dama. Mas percebam que é muito devagar, né? Porque o meu adversário aqui, ele tem várias peças, né?
meio trincadas pela própria estrutura dele, e além de tudo, essas peças não contribuem, elas não estão muito harmônicas, né? Esse cavalo tapa dama, esse cavalo não tem muitas casas boas para ir também, e eu sempre vou ter um pouco mais de liberdade aqui. Ele jogou B4, que é um bom lance, né? Ele tá tentando criar contra-jogo. Aqui eu decidi ignorar, realmente, porque se ele capturar, eu não me importo, né? Eu posso simplesmente recapturar e seguir bem. Ou realmente ignorar esse peão e jogar H5, que era o que provavelmente eu faria na partida. Porque eu não preciso gastar tempos, né? Esse peão já tá dobrado, tá mal e etc, né? Ele não jogou isso, ele jogou realmente H3. Ele percebeu que tá chegando esse ataque, né? Eu joguei dama G6. A minha ideia com dama G6 aqui é continuar com esse meu plano. Percebe que essa dama ela já está dando suporte para o avanço do peão. Meu cavalo, que está aqui em D7, ele vai vir, claro, para F6, porque ele controla a casa G4 e o bispo também. E eu vou jogar H5. E depois G4. Percebe que são muitos lances, mas que ele não tem muito como evitar esse plano, né, de maneira muito convincente. Ele seguiu com o cavalo B3, que é um erro. E é um erro porque esse cavalo ele tem um único objetivo aqui de jogar cavalo toma 5. E não me importa esse peão, né, como eu já expliquei. Eu tenho muitas peças miradas no rei dele. Percebe que, como eu estou armando um ataque, me vale muito mais a pena permitir que esse cavalo capture, né, e fique super fora de jogo. Percebe que esse cavalo não faz nada aqui, né, para proteger esse rei que está do outro lado do tabuleiro, do que defender esse meu peão, seja com B6. Até avançando aqui eu considero uma perca de tempo, porque depois que avança e cavalo D2, o cavalo dele vai começar a voltar para a defesa. Então percebe que um cavalo em A5 é horrível, ele não está fazendo nada. Agora, com um cavalinho aqui em F1, ele tem muito mais recurso de defesa, e é justamente isso que eu estava vendo. Eu joguei o lance cavalo F6, preparando realmente para jogar H5 e G4. Ele capturou em A5, e aqui eu joguei H5, que parece um lance mais natural. O ponto é que aqui tinha uma linha um pouco exagerada, que a máquina disse que eu tinha G4 mesmo, e se ele capturasse, eu poderia simplesmente dar o meu cavalo. E até que faz muito sentido, se você for olhar a posição resultante. Meu adversário não vai ter muitos recursos aqui para defender depois de F3. Se você capturar, o seu rei está todo estourado, né? Já está entrando em temas de descoberto. E não tem condições, né? Bom, se você não fizer isso, o que você vai fazer, né? Cavalo E2 é impossível, tem F3 do mesmo jeito. E tá completamente perdido, né? Eu não vi essa linha na partida, porque é um tanto quanto complicado, mas eu preparei primeiro para jogar G4, né? Com H5. E aqui o meu adversário, ele desesperou realmente, porque ele ficou com muito medo do meu G4. E ele ficou com tanto medo do meu G4 que ele acabou ele mesmo jogando o G4, né? Não sei se ele esqueceu, acredito eu que não, que existe uma regrinha, né, no xadrez que me permite capturar, né, esse peãozinho aqui, mesmo estando do meu lado, o famoso en passant. E depois de rei G2, que eu acho que era a ideia dele, porque ele gostaria de manter, né, a defesa aqui. Tipo, ele queria usar o meu peão como defesa, mas isso não funciona porque eu tenho muitos tipos de ruptura ainda. Eu joguei G4, né, que faz muito sentido, porque o meu objetivo aqui é realmente continuar rompendo aqui e causando problemas pro rei dele. Percebam que se eu ficasse muito parado aqui, sei lá, eu vou dar um lance bem aleatório como bispo D7, eu ainda estou muito bem, porque o G4 ainda é possível, mas se eu manter essa estrutura estática, percebe que ele não vai levar ataque, porque eu não consigo capturar o meu próprio peão, e esses peões aqui eles estão relativamente defendidos. Essa era a ideia dele, acredito eu. Mas obviamente eu não vou permitir que ele mantenha essa ideia, né? Eu joguei o G4, ele capturou o GH, e aqui eu percebi que a coluna F ela tá abrindo muito rápido. Se eu tomasse GH, claro, eu ainda tô muito ganho aqui, mas eu pensei que eu tinha uma linha um tanto quanto, sei lá, possível para ele, que seria o F4, que perde de todo jeito, né? Porque depois dessa tomada eu tava vendo o E5, atacando a dama, mas tem F3 aqui de maneira bem brutal chegando aqui, e aí a posição dele já se foi, né? Mesmo que ele capture em G3, eu tenho cavalo H5 e tal. Enfim, F2 tem G3, tem muitos lances aqui que ganham. Mas eu acabei calculando que a melhor linha, né? Que de forma mais direta eu queria quebrar aqui a estrutura e as defesas do meu adversário. E por causa disso, eu joguei cavalo G4. Vou até botar um brilhantinho aqui só pra ficar bonito, né? Que é um lance realmente muito legal. Claro, eu estaria ganhando de todo jeito, mas esse lance ele finaliza a partida, porque você praticamente não consegue corrigir nada da posição.
E esse cavalo vai te aperrear pelo resto da partida, ele vai te fazer sucumbir, né? Porque, bom, se você captura, eu jogo bispo por G4, foi o que eu calculei na partida. E agora essa dama não tem casas boas, minha torre vai entrar em F2, eu vou jogar H4 seguido de H5, e você vai... Você não vai fazer nada, na verdade. Eu posso jogar bispo F3, inclusive. A única coisa que você pode fazer é chorar, realmente, porque a posição está completamente perdida. O meu adversário, ele enlouqueceu de vez. Aqui jogou torre H1. Também ele tava mal no tempo. E por causa que já não tinha mais solução para a posição, né? Ele levou esse duplex. E a partida se finalizou aí. Foi uma partida interessante, mas percebam que por mais que o meu plano ele não tenha nem chegado a ser executado, né? A minha ideia de jogar G4, ele acabou ficando com muito medo. Porque aqui já é difícil de jogar. A máquina diz que você só tem 2 lances, RF1 e RF2, para tentar se manter ali um pouco vivo. Mas não são lances tão lógicos, porque depois, por exemplo, de RF2, o G4 chega igual e a posição é difícil de se jogar. Eu tô ameaçando tomar H3, eu posso jogar dama G5, dama H4, e é realmente muito complicado aqui. Se você, por exemplo, passar um lance aleatório, você já tá completamente perdido aqui depois desse, que eu tô entrando em G3, né? Então, realmente foi uma partida interessante. Principalmente por causa dessa ideia da peça ficar aqui completamente vazia, sem fazer nada, né? E agora eu vou mostrar a quarta rodada, quarta partida, no caso, onde eu tava de brancas dessa vez e joguei E4. Ele jogou uma francesa, e a gente vai entrar aqui na variante clássica. Mas essa partida aqui ela foi um pouco mais tranquila, mas eu gostei muito da forma que eu joguei o meio jogo, né? Porque a gente entrou no final super tranquilo e fácil de se ganhar, entre aspas, né? Tem que ter um pouco de técnica, mas eu gostei muito da forma que eu conduzi, porque realmente a gente entrou no final onde era teoricamente muito tranquilo de ganhar e que eu consegui realmente calcular isso e chegar nessa posição de maneira proposital, digamos assim, né? Então, ele entrou no variante das trocas aqui, e jogou cavalo D7. Até aqui tudo é teórico. Eu joguei bispo G5, dama E2, e ele jogou B6. Essa posição ela é normal, onde ele quer resolver o fato do bispo dele estar mal pelo fianqueto em B6, né? E eu vou rocar grande com o tema de tentar atacar ele, caso ele roque pequeno, o que não vai acontecer. Eu joguei cavalo F3 desenvolvendo, ele jogou bispo B7, e eu roquei grande. Percebam que ele poderia rocar pequeno aqui já, né? Mas não vai ser o que vai acontecer. Ele preferiu primeiro dar um toque no meu bispo. Eu voltei. Percebam que a barrinha ela tá dando umas variadas aqui, porque tinha uma linha um pouco chata aqui nessa posição, onde ele conseguiria quase forçar um empate ou uma posição empatada, né? Que é essa linha aqui, onde eu preciso tomar E7, porque se eu tomar o cavalo tá caindo o bispo. E ele joga cavalo C3. Obviamente eu furei essa linha, né? Eu não vi ela, porque nesse caso, se eu capturar a dama, ele captura com cheque. E se eu capturar o cavalo, depois de dama por E7, percebam que o meu rei está muito estourado, a dama está entrando em E3, tem muitos sistemas de ataque aqui para ele, na verdade, não para mim. Ele vai rocar pequeno e vai me atacar aqui com uma série de lances, então eu acabei furando essa linha. Felizmente ele não viu, ele jogou H6, eu voltei. Aqui tem a mesma linha, ele pode entrar na mesma linha, mas ele não entrou, ele jogou cavalo D5. E aqui eu joguei o simples, troquei em E7 e joguei G3. A ideia do G3 é defender o duplo que estava chegando aqui em F4 e também tentar limitar muito esse cavalo. Vocês vão ver que esse cavalo em D5, que parece um cavalo tão bom, né? Ele tá numa casa centralizada, ele vai virar um tema nessa partida. Porque aqui o adversário, ele com medo de levar tema de ataque aqui, né? Ele jogou rocão, tentando colocar o rei dele no mesmo lado do meu. Só que aqui eu consegui achar uma sequência que eu fiquei muito feliz, de lances realmente posicionais, né? Porque esse cavalo dele, se vocês forem perceber, tá um pouco sem casas. Ele tem a casa de F6, né? E ele tem a casa de B4. Então aqui, o que que eu fiz? Eu passei a última peça pro jogo, né? No caso, torre de H1. Por quê? Porque essa é a última peça que não estava jogando, se vocês forem observar, né? Aí eu tinha todas as peças em jogo, menos a torre em H1. Agora todas as peças estão jogando. A torre está na coluna da dama. E depois de cavalo F6, agora sim vocês percebam que o cavalo na real está praticamente sem casa agora, porque esse cavalo aqui ele tá na casa de F6. Então, o cavalo ele literalmente tem uma única casa possível para se saltar aqui, que é a casa de B4. E por causa disso, eu joguei o lance A3.
A3, ele é um lance muito legal, porque agora o cavalo ele tá sem casas. Óbvio, eu não tô ameaçando ainda ganhar ele, porque ele ainda tem essa linha de cavalo por E4, e depois que eu tomo ele volta. Porém, vocês vão ver que tem um temazinho tático aqui muito interessante, que envolve realmente questões posicionais, que fazem com que essa troca aqui em E4 seja realmente um pouco ruim para ele. Então, depois dele passar, né, com a mesma finalidade, um lance muito natural, passou a última peça pro jogo. Aqui eu joguei uma linha que eu gostei muito, que é C4. Percebam que o cavalo não tem casas, ele é forçado aqui a capturar em E4. Claro, quando a gente está falando de máquina, a máquina encontra muitos recursos, né? Eu não calculei essa linha, não vi. Mas a máquina diz que aqui tem um lance que ainda faz a posição dele se manter um pouco, que é a dama F8, porque caso eu capture o cavalo, ele pode capturar de peão, e agora o meu cavalo está cravado. Eu não calculei isso, né? Porém, o adversário ele não jogou dama F8, ele realmente jogou o natural, que é cavalo por E4. Depois de bispo por E4, cavalo F6, né? Tirando o cavalo da ameaça. E aqui tem uma linha muito legal, né? Que se vocês forem perceber, depois das trocas desses bispos, né, que ocorreu, as casas, assim, as casas brancas estão muito fracas, né? E eu tenho um poderosíssimo cavalo aqui em E5 entrando, né? Bloqueando tudo na posição dele. Então, se vocês forem observar, esse lance é uma bomba, né? Porque a dama dele e a torre estão mortas aqui nessa coluna, né? Nunca mais vai ter nenhuma possibilidade de direito de fazer nada. Meu cavalo bloqueia. Esse cavalo aqui também cria ameaças de cheque. Então, se vocês forem ver, dama F3 é um lance super chato. Dama F3 ataca o rei, claro, né? Um cheque. Porém, ele não tem casas boas para ir. Se ele sai para B8, ele leva um duplo. Eu vou passar aqui um lance só para mostrar para vocês. Dama F3, rei B8 tem um duplex. Rei C8 leva mate. Se você voltar, por exemplo, para A6, eu tenho cavalo C6 com duplo. E se você jogar C6, tá caindo aqui tanto um duplo, tanto o tema de descoberto. Então não tem o que fazer. Por causa disso aqui, meu adversário ele gastou um bom tempo e jogou C6. Ele meio que se precaveu ao cheque, ele primeiro cobriu. Eu joguei dama F3 da mesma forma, que é o correto. Por que é o correto? Percebe que as peças dele começam a ficar um pouco trancadas e elas meio que não têm muitas possibilidades, né? A dama dele agora vai ficar meio presa, né? A defesa desse peão. Esse cavalo também tá meio preso, porque se ele sai, tá querendo peão de F7. As torres, por mais que estejam nas colunas do centro, essa torre tá trancada, porque o peão de tá limitando ela, e essa torre aqui ela não tá fazendo nada, porque esse peão tá defendido. Não, você não tem perspectiva de atacar ele. Você poderia jogar C5, mas tá cravado, né? No mundo que você puder jogar C5 e pressionar, seria interessante, mas você não pode. Então aqui, qual que é a fragilidade do meu adversário? É o ponto C6. Percebam que ele está cravado, então eu vou intensificar a pressão nele. Eu joguei o lance B4. Esse lance é muito legal, porque por mais que pareça que meu rei está ficando muito exposto, ele tá muito seguro aqui, na verdade. Ele tá super seguro. Não tem como ele tentar atacar aqui. E a minha ideia com esse lance é preparar o lance B5, explorando, né, o tema da cravada. Percebam que é uma partida de pensadas, então é natural vocês verem que eu tenho uma vantagem considerável, mesmo não tendo nem material a mais aqui, mas é tudo uma questão posicional. Eu tenho um cavalo muito bem colocado, né, como eu disse, uma dama fazendo pressão e ele não tem muita coisa a par disso, né, ele não pode fazer muita coisa aqui na posição, tanto que aqui ele acabou desesperando e tentando de algum jeito secar a posição para ver se mesmo com um peão a menos ele conseguiria empatar. Então ele jogou o lance cavalo D7. E aqui, a linha cavalo F7 é mais fina, mas eu preferi entrar na linha com dama para F7, que também me deixa melhor, né? Porque depois de cavalo para F7, o ponto todo é que ele tem que sair para C8. E aí sim eu teria o meu B5, né? Que eu tava planejando faz tempo. Porém, eu tava com medo de depois de B5 ele se segurar demais aqui. Então, bom, essa pressão aqui não parecia muito grande, agora já foi resolvida. E ele pode puxar, por exemplo, o cavalo para B8 e tentar se manter aqui. E se eu capturo. Bom, ele captura e assim. Eu tenho um peão a mais, né? Só que não é tão simples de explorar e o meu rei começa a ficar um pouco exposto. Então percebam que para a máquina isso aqui tanto faz, né? Ele está super seguro. A máquina diz D5 aqui, como se tivesse tudo bem, né? Mas D5 tá daqui a pouco abrindo essa dama dele para cima do meu rei, né? E honestamente eu não estava muito seguro quanto a isso, não. Então, eu não achei essa linha, né? Parecia muito perigosa. Eu joguei o mais natural.
na minha opinião, que é a dama por F7. E depois de cavalo por E5, dama por C7, rei por C7 e torre por E5, percebam que a gente entra numa posição que eu tinha mencionado, onde a gente está no final de torres, né, de 2 torres para cada lado. Porém, percebam que o rei do meu adversário, se eu inverter aqui o tabuleiro, ele não consegue passar. Então percebam que, claro, fazendo uma metáfora aqui, se eu tivesse lances infinitos aqui de rei, eu poderia sair caminhando com esse rei para tudo quanto é canto aqui. Eu tomo isso aqui, venho para cá. Enfim, o meu rei ele tem muito mais liberdade, né? Principalmente aqui na ala do rei. Enquanto o meu adversário ele não tem liberdade nenhuma. O rei dele não consegue passar por causa que minha torre ela corta toda aqui a quinta fileira. Tá muito bem centralizada. E além de tudo, ele tem um peão fraco, um peão isolado, né? Aqui em E6. Além de tudo, a única coluna semi-aberta aqui do tabuleiro tem a coluna F, né? Mas depois de F4 ela se torna quase inutilizável, né? A única coluna aqui semi-aberta é justamente a coluna que ele tem o peão fraco. Então percebam que são várias coisas que fazem minha posição ser muito melhor realmente. E mesmo tendo só um peão, a máquina me dá quase 2 pontos de vantagem. Então ele jogou o lance torre D7. O ponto desse lance é provavelmente dobrar em algum momento. E também passar a torre para a coluna F, né? Poder dobrar, né, nessa coluna, talvez dobrar na coluna D. É um lance flexível. Eu joguei o lance rei C2, melhorando meu rei. Meu rei pode vir para D3, C3, manter a estrutura mais sólida. Ele jogou torre F7, atacando meu peão de F. E como eu disse, depois de F4, percebem que essa torre ela é meio inútil, né? Ela não está fazendo muita coisa nessa coluna. E ele está muito morto aqui, né? Se eu virar aqui para a posição das pretas, você não tem perspectiva de nada, né? Ele tentou trocar as torres, mas isso só me ajuda. Simplificar aqui é muito bom, eu tenho um peão a mais. Eu joguei dobrando na coluna, ele capturou a torre. E agora, de novo, sobrou a mesma situação. Ele tem uma torre bem centralizada, a torre dele tá ruim. E eu vou levar esse rei e ativar ele, né, na medida do possível. Só que aqui, depois de torre E7, ele me permitiu entrar numa linha muito interessante de ganho, né, forçado, que é o lance D5. Depois das trocas, rei D6 e trocas, a gente simplificou muito. E como vocês percebem, eu também troquei o peão fraco dele aqui em E6. Só que percebam que eu estou entrando no final de reis, né? Onde eu tenho um peão a mais. E aqui só basta para mim ter técnica para conseguir converter isso, né? Então eu levei o rei para o centro, ele jogou o rei F5. Aqui muito cuidado, porque se você se descuidar um pouco, você pode muito bem perder a partida. Desculpa, até perder a partida, honestamente. Perder e empatar, né? Tem risco de ambos. Por exemplo, se você tentar um A4 aqui, ele joga RG4, percebe que o rei dele começa a invadir. Enfim, voltando aqui, né? Nessa posição eu não joguei outro lance, né? Eu joguei o lance correto. É o único lance aqui na posição, que é o lance H3. H3 é um lance muito importante. Vou até botar uma exclamaçãozinha nele aqui, porque ele é um lance que não permite o rei entrar, né? E novamente, ele jogou o lance H5. E de novo, esse lance é um lance malandro, porque você pode até perder, como eu disse, né? Um final desse não é tão simples de jogar. Então, se você jogar um lance natural como o rei D4, tentando infiltrar aqui o rei, né, e melhorar ele, ele tem um lance H4. E você tem que tomar muito cuidado aqui. Porque, por exemplo, se você tentar G4, né, tentando expulsar o rei, você está perdido agora. Porque o rei dele captura em F4, ele começa a entrar em G3, né? E você está completamente perdido, uma posição que estava completamente ganha. Então é importante achar os lances corretos. Eu já achei o lance correto, que é rei E3, mantendo o peão de F4 protegido, é importante, né? Porque se ele jogar isso eu posso tomar. Inclusive G4 é melhor, né? O que eu jogaria, porque o meu peão está defendido. Dessa vez ele não pode capturar. Ele seguiu com o lance G6, ficando parado. Eu joguei mais um lancezinho calmo, trancando aqui os peões dele aqui na ala da dama. Ele tirou o rei, e assim que ele tira o rei, eu jogo o rei E4. Percebe, meu rei está começando a avançar. Ele tenta impedir, eu jogo G4. Eu vou criar um peão passado aqui na marra, né? Não tem como você defender. E aqui foi só questão realmente de continuar avançando meu rei. Meu rei veio para D5. Ele trocou, voltou, eu de novo fiz a oposição. Depois daqui de trocar os peões, percebam que a gente está no final realmente bem simples de ganhar. Se fosse um final sem esses peões aqui, percebam que isso aqui acabaria sendo um empate, porque depois disso aqui não tem como as brancas aqui ganharem, né? Se não tivesse esses peões. Mas não foi o que aconteceu na partida, né? Aqui a gente jogou exatamente isso. Ele jogou esse lance. Se ele jogar esse, vai dar na mesma. Eu vou conseguir promover o peão. E aqui, meu adversário, ele abandonou a partida. Se a gente for ver aqui a análise, vocês vão perceber que eu fiz uma boa precisão nessa partida. 94% de precisão.
Foi uma partida interessante. Percebam que a maioria dos erros cometidos foi realmente aqui, aqui na abertura. O C4, que eu gostei da ideia, mas a máquina ela desaprova um pouco. Bispo H4, Rocão, teve algumas imprecisões. Dama por F7 também, que eu expliquei que me parecia a decisão um pouco mais prática. Se vocês forem ver a partida, realmente, ela foi a mais prática, porque depois desse lance eu entro numa posição muito confortável, né? E, enfim, teve alguns erros e tal, mas eu gostei muito dessa partida. Ela foi muito bem jogada, né? O final foi muito bem jogado. Se a gente for ver aqui, o final foi 96,4% de precisão. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou trazer as outras duas partidas que eu quero. Foram 5 rodadas, mas uma das rodadas eu não gostei muito da partida porque ela foi muito. Ele tomou um golpe na abertura, resumindo assim, ela foi uma partida um tanto quanto rápida, né? Então eu vou mostrar só realmente 4 dessas 5. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.